Boa noite, né? Essa é a nossa oitava live, né? E o tema é bem interessante sobre o santuário, né? Um tema pouco conhecido no meio cristão, né? Ele profundo, bem profundo, né? Que ilustra o plano de salvação, juntamente, né, com o juízo, né? Para a gente começar, primeiramente, a gente queria que você pudesse, né? Dar uma curtida, né, e compartilhar também esse vídeo, né, porque se esse vídeo abençoar você, com certeza vai abençoar mais pessoas, né. Então a gente vai fazer uma oração para a gente começar. Querido Pai, grande Deus, ao abrirmos a Tua Palavra, o estudo dessa noite, nós queremos te pedir a orientação do Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações e também ao coração de cada pessoa que vai estar ouvindo e vendo este estudo. Alimenta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse que o tema é sobre, na verdade, o tema é sobre juízo, né, não tem como estudar, entender o juízo se a gente não recorrer ao santuário, né? E a Bíblia fala de dois santuários, né? No capítulo 8, verso 1 a 2 aqui é o verso, né, diz: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se sentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8, 9 e 10, pode também o 7, justamente é sobre o santuário, só que esse santuário não é o santuário, né, lá do Êxodo, né, quando Deus ele pede para Moisés fazer o santuário. Capítulo 25 de Êxodo, depois você pode conferir, versículo 8, 9 e 40, Deus dá para Moisés, né, um modelo para ele construir. Agora, no Hebreus capítulo 8, de 1 a 6, você pode ver que santuário não é aquele lá, porque diz aqui, ó, versículo 2, que o Senhor erigiu e não o homem. Também você pode recorrer a Apocalipse 11, 19, e você pode conferir que João, ele teve uma visão, e na visão ele viu o santuário, ele viu o lugar santo, e ele viu também a arca da aliança, né? Mas Deus ele mandou Moisés fazer o santuário porque Deus queria mostrar as coisas que ia acontecer de uma forma, como é que se fala, didática, de Deus orientar, mostrar o plano de salvação, né? Então, como é que era o santuário, o serviço do santuário em deserto? Então, quando a pessoa pecava, ela levava normalmente uma ovelha, né? E ela confessava o seu pecado e foi colocado sua mão sobre a cabeça da ovelha e o sacerdote degolava ele ali. Quer dizer, quem deveria morrer era a pessoa que pecou. Mas, no entanto, quem morria era a ovelha. E o sangue dessa ovelha era aspergido na cortina sanitária. E impregnando ela diariamente o sangue ali. Ou seja, o pecado recebeu, mas ele ficou impregnado no santuário diariamente. E aquele sacrifício da ovelha representava que um dia Jesus morreria na cruz para salvar o ser humano. Quem deveria morrer na cruz? Só eu, Pedro Paulo, é meu gênio. Mas, no entanto, quem morreu na cruz foi Jesus, para te salvar, para nos salvar. É interessante que quando falei isso com Deus, estava lembrando do Messias Salvador que ia vir. Até porque também tudo isso é simbolismo, porque animal nenhum tinha poder de tirar o pecado. O sangue do animal não tem poder de perdoar o pecado de ninguém. Isso, e Hebreus diz aí que sangue de animal não tira pecado, mas sim o sangue de Cristo, né? Então, o pecado, simbolicamente, da nação era transferido para o santuário e uma vez por ano
né? Ali era feita a expiação, né? E como que era feita a expiação? Então, ali chamava, trazer dois bodes. Primeiro, quem entrava no lugar santíssimo era somente quem era o sumo sacerdote. Ele, um bode, que era feito em sorteio, um bode, os pecados que estavam impregnados, o pecado do povo e do sacerdote, eles eram degolados do bode. Então esse bode representava quem? Esse bode representava Cristo. Isso. Que era morto. Que era morto. E o sangue dele purificava todo. Todo o santuário. E todos os pecados. Todos os pecados. Né? Agora, o outro bode, ele não era morto. O outro bode, que tinha ficado no sorteio segundo, ele era retirado do local e levado por uma pessoa, um emissário, até o deserto. E os pecados que tinham sido cometidos pelo povo Israel, que foram perdoados, eram transferidos para esse bode Azazel. Então, veja bem, então, no caso aí, para a gente ilustrar, é como se o pecado fosse sujeira. E a sujeira estivesse impregnando aquele santuário. Aí o sumo sacerdote, ele simbolismo, né? Ele degolava o bode que representava Jesus e o sangue daquele bode limpava. Só que a sujeira, ela não desaparece, ela tem toda sujeira. Se você limpa sua casa, a sujeira tem que ir para um canto. É simplesmente ela não some, né? Então, assim como a sujeira tinha que sair dali, então o pecado era transferido para o bode chamado Azazel. E aí ele ia lá para o deserto e morria. Isso. As pessoas perguntam assim, mas o bode Azazel não pode carregar pecado, porque carregar os pecados de Jesus. As pessoas falam assim, mas veja bem, nesses dois bodes que era haver o sorteio, o bode que representava Cristo, ele morria. Mataram ele, o bode. O sangue dele era purificar o santuário. Agora, o de Azazel, o outro bode, não era morto. Ele era levado por um emissário para o deserto vivo. E lá que ele morria. Lá que ele morria. Ou seja, quem é o instigador do pecado? Quem é que instiga? Quem que facilita, prepara para poder o ser humano pecar? É Lúcifer, ele e seus companheiros. E ele tem que pagar por isso aí. Exatamente, ele paga por aquilo que ele fez, as tentações que ele causa na minha vida, na vida de Eugênio, na sua vida, né? Ele tem que ser, ele é o instigador, ele é o autor do pecado. Ele foi o primeiro a pecar. E ele precisa pagar por aquilo que ele causou na vida de tanta gente. Tá certo? Mas Cristo não já pagou? Sim, Cristo pagou os pecados aqui. Isso nos comprou. Mas alguém precisa, esse pecado, como você diz, a sujeira precisa ir para algum lugar. O sangue de Cristo, ele limpa os nossos pecados. Sim. Não é isso? Mas alguém tem que pagar. Sim, alguém tem que pagar. Não é isso? Então, no dia da expiação, é um dia solene, lá em Israel. Sim. Então, é um dia de oração. Né? É um dia de comunhão com Deus, a pessoa ali ficava em volta ali, né? Isso, confessava os pecados, arrependido dos seus pecados. Era um dia de comunhão intensa com o Senhor. Por quê? Porque o santuário ali era expiação, ele tinha que ser purificado. Né? E os pecados da nação que estava lá. Não é isso? Mas, Daniel 7, verso 9, você quer ler? Daniel 7. Daniel 7. Verso 9 e 10. E Apocalipse 14, 6 e 7. Daniel 7. A gente vê uma semelhança de Daniel. Olha, para você entender Apocalipse, você tem que estudar Daniel. Os dois estão juntos. Daniel nos traz luz de Apocalipse, né? E um ao outro, né? Então, sobre o juízo, na visão de Daniel, teve no capítulo 7, versículo 9 e 10, o que diz? Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos,
E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Né? Abriu-se os livros e sabe o que tem nesses livros? Tem um registro de tudo que a gente faz. 2 Coríntios disse, 5:10 diz que Paulo disse que todos nós vamos comparecer perante o tribunal. E Pedro diz, né, que primeiro passa pelo juiz quem é? Os da casa de Deus, aqueles que confessam que tem Deus, que confessam que estão, esses vão passar pelo tribunal. Mas em Apocalipse, evidentemente, no capítulo 14, né, quando se fala que Daniel ele vê, né, o juiz, ele vê a sala do trono, ele vê o ancião, Jesus, né, o juiz, e abre então os livros para julgamento, né? No capítulo 14, verso 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, aqui, diferentemente de Daniel vê a sala de juízo, Daniel vê o juízo em julgamento, porque é abrir os livros, os registros, né? Aqui em Apocalipse, João, ele tem uma visão. E ele tem justamente o juiz, não é isso? Mas bem interessante que, juntamente com o juiz, aqui tem aqui o Evangelho eterno sendo pregado. Simultaneamente, quando o Evangelho é pregado, também está havendo um juiz. Não é isso? Sobre a humanidade, sobre o povo. Quando terminar a expiação, o trabalho de Cristo, juízo no santuário, também encerra o trabalho do Espírito Santo na terra também. E aí quem se salvou, está salvo. Quem não se salvou, está perdido, numa outra oportunidade, não tem como dar. Apocalipse 22:10 diz aí, continua imundo, sendo imundo, e justo continua justo, né? Então quem está salvo não tem como se perder, quem está perdido não tem como salvar, né? É o fechamento da porta da graça quando Jesus ele termina o julgamento, quando ele vem aqui, né? E se a gente pensar no Mateus capítulo 25, ali tem uma parábola que todo mundo conhece, que é a parábola das virgens, né? 5 tinha pouco, às vezes, ou pouquinho Espírito Santo, só que o Espírito estava acabando. Aí quando sai, não tinha mais jeito, fechou-se a porta. Então, as que saíram, as nécias tolas, né, elas se perderam. Diferentemente das sábias, que carregavam azeite nas suas vasilhas, que tinha o Espírito Santo. Né? Então, vai haver um tempo que a porta da graça ela vai fechar. E não vai haver, depois que a porta fechar, não vai haver mais como se salvar quem está perdido. Isso. Por isso, gente, lá em Hebreus 4, 14 e 16, Hebreus, vamos quer ler o texto aqui? Hebreus 4, 14 e 16. É interessante esse com o autor de Hebreus 16, né? 14, 16 diz: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer de nossa fraqueza. Antes foi ele tentado todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamos
portanto, confiandamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso. Então, Cristo, ele nos convida, nós somos convidados de Cristo a nos achegarmos a Ele no lugar santíssimo, onde Ele exerce o seu ministério como intercessor, como advogado e também como juiz. Então, Ele nos convida a irmos a Ele, confessando nossos pecados, arrependidos dos nossos maus atos e com o desejo de viver uma vida diferente com Ele. Então, seja como você viveu até agora, seja o que você já fez de errado, mas se você está arrependido, achegue-se a Cristo, confesse o seu pecado a Ele. Ele é o nosso advogado. Foi Ele que convidou. João diz assim: filhinhos meus, se não pequeis, mas se vós pecais, Temos advogado. lembraiz que nós temos um advogado no céu para pleitear junto ao Pai. E Jesus pode dizer: ó Pai, esse teu filho aqui pecou, mas ele está arrependido, ele confessou. Então, pela minha justiça, pelo causa do meu sangue, perdoa ele. E assim, o interessante aqui em Hebreus, aqui nós vemos aqui, que Jesus como sumo sacerdote, chegai ao sumo sacerdote, né? E Apocalipse 11, 19, que eu dei para você, que diz aqui, João diz: abriu-se então o santuário de Deus, que acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes salvadas. Justamente João aqui, ele vê o juiz. Que é isso? Ninguém precisa ser enganado, porque achar que a lei de Deus foi abolida. A lei de Deus é tão sagrada como o seu trono, como o seu caráter. No juízo que Cristo está exercendo no santuário, no lugar santíssimo, ele julga as pessoas baseado no que a lei diz. É norma de juízo, né? É norma de juízo. Você vê o seguinte, quando João ele vê aqui, ele vê a arca da aliança, né? E ele vê a tábua aqui dentro tem as tábuas dos mandamentos que está ali, é como norma de juízo. Não é isso? A gente vê o seguinte, que essa não juízo, essa lei, Deus não fez, né, lá em Êxodo, né, como ele escreveu ali com seus próprios dedos, não é isso? Ele não fez aquilo ali como método de salvação. Nunca foi. Nunca O foi. método de salvação sempre foi o sangue de Jesus. A única coisa que salva justamente é Jesus. Jesus. Não é Porque isso? Jesus, ele não força ninguém a amar ele e nem a obedecer a ele. Mas se você não quer amar Jesus, se você não quer obedecer a Jesus, você vai ser julgado de acordo com a lei de Deus. Ué. Essa é a norma, esse é o juízo. E o Cristo me ama e provou esse amor por mim, por você, de uma forma tremenda. Foi ter morrido na cruz justamente para isso. Agora, se a pessoa recusa a morte de Cristo na cruz, se a pessoa não ama Cristo e não quer obedecer à lei de Cristo, quer ser um rebelde, como Cristo pode salvar a pessoa que não quer? É porque também, olha, João 15, diz: se você me ama, você guarda Os meus mandamentos. os meus mandamentos, né? Então, é bem interessante que, olha, a gente tem Jesus, nosso Deus, que ele é o nosso advogado e também é nosso juiz. Então, olha, não tem como alguém perder. Olha, não tem como que alguém quer se salvar, que ela perca, que vai ter Jesus, que se perca. Não é isso? Se perdeu porque ainda não foi inteiramente, não é isso? Como diz aqui Hebreus, acheguemos ao trono da graça para que receba a misericórdia dele. Então, quando vai a Jesus, não tem como. Até porque também deu, todo aquele que tem Cristo, ninguém vai ser condenado.
Não existe condenação para aqueles que têm Jesus. Como nós estamos comparando, estudando o santuário terrestre e o santuário celestial. O santuário terrestre, ele era exercido pelo sacerdote e o sumo sacerdote. O santuário celestial, quem exerce o sacerdócio é Jesus Cristo. Agora, qual é a diferença, gente, do sacerdote terrestre para o sacerdote do céu, do santuário do céu? É duas diferenças. Primeiro é o seguinte, o sacerdote aqui, o terrestre, primeiro que eles eram pecador. Precisava De um Salvador. E segundo que eles morriam. Um morria, aí vinha outro e tinha aquela sucessão. Tinha que substituir o sacerdote. Isso. Não, aqui o verdadeiro tabernáculo, santuário, Cristo é o único sacerdote. Um sacerdote. Então, o sacerdote terrestre, ele estava sujeito à morte. Uhum. E também estava sujeito a ter um outro sucessor. Isso. O sacerdote celestial, ele não morre porque ele é eterno. E ele também, ninguém sucede ele. Ele é eterno. Tem mais alguma diferença, gente? Outra diferença é que o sacerdote, o terrestre, ele era tão pecador como o povo. Ele precisava de alguém. Ele precisava do sangue de ele Jesus. estava ali apenas Usava o para. sangue. Deus usava ele ali apenas para ilustrar a salvação. Mas ele precisava de salvação, porque ele era pecador. Agora, outra diferença é que o sacerdote do santuário terrestre, ele precisava também do advogado. Uhum. Porque aquele sangue que ele derramava lá, aquele sangue não podia, era só simbólico. O outro, Jesus não precisa de advogado. Ele é o advogado. Ele é advogado. Ele é o advogado. Ele é o intercessor, ele é o precursor, ele que entrou. Né? Acho que nós estamos chegando à parte final, né? Nós podíamos fazer as últimas considerações, né, Eugênio? Eu creio que, assim como no santuário terrestre tinha um dia da expiação, que era uma vez por ano, no mês certo, no dia certo, e Cristo faz uma obra de expiação no santuário celestial, e nós cremos que nós estamos vivendo também nos últimos dias da expiação de Cristo no santuário celestial. Ou seja, o trabalho de Cristo está chegando no final. Até porque, quando Cristo voltar, vai ter uma divisão entre salvos e perdidos. Se houve divisão entre salvos e perdidos, já houve juízo. Então, ele vem aqui, ele pega os salvos, não é isso? O qual vai receber a recompensa, a eternidade, e os perdidos vão receber a condenação. Então já houve um julgamento. Então, se o trabalho de Cristo está no final, o tempo da graça também está no final. Está no final. Ou seja, é um tempo que Deus concede para o ser humano se arrepender. Porque enquanto que a porta da graça está aberta, enquanto que Cristo continua no santuário celestial como advogado, como intercessor, o pecador pode se converter. Mas quando Cristo terminar o trabalho dele, não tem como mais o pecador se converter, porque ele não tem mais advogado, ele não tem um intercessor no céu, ele não tem o trabalho do Espírito Santo que vai convencer ele. Então, por isso que você citou aqui, aquele que é injusto continua sendo injusto. Aquele que é justo continua sendo justo. Então, eu quero fazer a minha parte final aqui da consideração, é que você que está nos ouvindo, Deus está te dando uma oportunidade de salvação. Deus está te chamando hoje para você conhecer melhor a palavra de Deus, para você buscar Deus enquanto há tempo, como a Bíblia diz. Porque hoje é o dia de salvação. E Ele está te chamando.
Ele está te convidando para você entregar-se totalmente a Ele e fazer uma aliança eterna com Ele. Eu espero que você aceite. Eu queria concluir, né, dizendo o seguinte, olha, Cristo vai voltar. Vai ter um dia, a gente não pode marcar o dia que ele não sabe, mas as evidências estão aí que ele está muito próximo de voltar, né? Agora, a nossa vida pode estar um fio. Eu posso ter mais um dia, uma semana, um mês de vida, eu não sei, então amanhã, não é isso? Então, você não deve, né, morrer sem Cristo. E para você morrer com Cristo, se você chegar, não ver a vida e morrer em Cristo, tem que viver com Cristo. Então, a oportunidade de se convidar a Ele para habitar no seu coração e fazer de você uma morada, para que Ele possa abençoar você e também toda a sua família. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima nossa live, né? Hoje especialmente foi desse dia, mas logo nós faremos a nona, né? A nona, essa foi a oitava. Nós vamos fazer a nona live com outro assunto, mas sempre ligado à parte do grande conflito. Um abraço para você.